o que eu sempre digo, análises concisas são os vídeos mais difíceis de produzir, mas no fim são os que eu mais amo. Tanto é que hoje eu vou tentar mais uma vez colocar toda essa dedicação em palavras para vocês com o Conto da Aya. E quem sabe te fornecer um dos conteúdos mais completos sobre esse livro no YouTube. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje nós vamos conversar sobre pequenos e grandes detalhes dessa obra que dá o que falar. O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Eu quero esmiuçar esse livro com vocês em pequenos pedaços, então acredito que uma boa maneira de começar seja pelo título. Vamos antes pensar na palavra conto. Qual é a primeira coisa que ele te faz pensar? Qual é a primeira coisa com a qual você o relaciona? Muitos lembram prontamente dos contos da Cantuária do Chaucer, e isso não está totalmente errado. A própria autora já pensou nessa possibilidade como uma espécie de homenagem. Isso porque ambas as obras têm um tom religioso e hierárquico. Mas o que eu gostaria de fazer vocês pensarem propriamente sobre a palavra conto está mais voltado aos contos de fada, aos contos de folclore. Porque contos são pequenas histórias contadas por um personagem principal para pessoas futuras, com caráter de mensagem, alerta, de um sobrevivente que passou por algo traumático ou quase que inacreditável. Para vocês verem como isso tem a ver com o livro em si, essa obra vai nos trazer a história da personagem principal, conhecida como Aya Offred, que deixa mensagens para o futuro, contando como foi ou deixou de ser a sua vida como Aya. Então, esse livro, antes de tudo, vai servir como uma espécie de compilado de mensagens para pessoas no futuro. E o que são essas mensagens? O livro nos traz um mundo distópico, onde o mundo mais uma vez é governado por uma base religiosa. E eu digo volta a ser porque nesse livro aqui você não vai ler nada que soa como imaginado. Tudo que acontece nesse livro ou já aconteceu ou acontece nos dias atuais. Então a única diferença é que aqui as coisas são feitas de maneira simbólica, para que só dessa maneira dialoguem com o que de fato aconteceu ou acontece. Por exemplo, na época medieval, durante as monarquias, a gente sabia que existia cargos delegados politicamente e tudo mais, mas na verdade quem mandava em tudo era a igreja. Então quem vai criar as leis, as obrigações na sociedade desse livro aqui, mais uma vez vai ser uma classe de base religiosa. Essa religião é totalitária, dialogando com um monte de totalitarismos que nós já vivenciamos, como a ditadura, o nazismo. E isso quer dizer que tudo que é feito ou deixado de fazer tem como base as suas próprias leis, impedindo que as pessoas sejam livres. O problema para o surgimento desse enredo é porque o mundo não é mais fértil como antes. Muitos não conseguem mais reproduzir e por conta disso a classe governante vai monopolizar a única coisa que eles têm de valor, a única coisa que os mantém no poder, no caso, as aias. Sem reprodução, o mundo para. Sem a reprodução, a classe governante não tem como manter seus números, seu exército. E isso dialoga não só com a Alemanha de Hitler, que implantou uma série de leis para a reprodução, ou com a maneira com que o próprio Napoleão Bonaparte proibiu o aborto porque ele precisava de soldados, mas também com passagens bíblicas e culturas que até hoje em dia dizem que o homem pode sim se relacionar com mais de uma mulher, porque o mundo precisa estar em constante crescimento populacional. Nessa história, teoricamente, o problema da fertilidade vem, adivinha? De nós, mulheres. Se não há reprodução é porque, teoricamente, são as mulheres que têm defeitos em seus corpos, o que acaba ignorando totalmente a outra parte necessária para a reprodução, o homem. Inclusive, lembram quando eu disse pra vocês que nada nesse livro é novo? Esse detalhe então vai fazer uma analogia a ninguém menos, ninguém mais do que Henrique VIII, que se casou mais de 5 vezes, alegando que suas esposas eram defeituosas e por conta disso ele não podia ter um herdeiro. E adivinha, meu bem? No fim, nós descobrimos que o infértil era ele. Inclusive nesse livro nós temos umas 2 ou 3 passagens em que os próprios personagens se questionam, mas será que a infértil realmente é a mulher? Então nesse livro a gente também vai dialogar muito sobre o que é ser biologicamente mulher, todo aquele peso da maternidade, da fertilidade, que vem quase que intrinsecamente junto conosco no momento que nós nascemos. Porque essas aias, no momento em que elas são doutrinadas, digamos assim, são enviadas cada uma para a casa de um casal
teoricamente infértil, a fim de ser estuprada uma vez por mês, para ver se engravida e assim consegue dar à luz. E assim que ela consegue dar à luz, caso ela consiga dar à luz, nós voltamos àquela noção bíblica que é preservada ainda em muitas culturas hoje em dia, que ela não pode reclamar por essa criança, porque ele, ou ela no caso, vai ser uma posse do homem. E nesse ponto a gente também consegue dialogar a história desse livro com o que aconteceu em Jacó, que ele passou a se deitar com várias mulheres, totalizando 4 esposas, e a partir daí todos os filhos nascidos delas não eram delas, eram deles como propriedades. Então eu não diria que esse livro seja atual, eu diria que esse livro é atemporal. Ele fala do presente sim, mas ele também fala do passado, tanto quanto fala do futuro. É só olhar a quantas andamos e que mulheres ainda são vistas principalmente como receptáculos de reprodução. Tanto é que culturalmente o estupro em massa e assassinato de mulheres, sobretudo crianças, são características de guerras genocidas e outros atos de controle populacional, porque a reprodução não serve para gerar vida, ela serve para aumentar números e construir exércitos. E uma mulher estuprada não reclama sua cria. E meninas nascidas não são necessárias para lutar. E por mais que isso choque, eu preciso ser realista com vocês. Tanto é que a cor da roupa das aias é vermelho. O vermelho da fertilidade, o vermelho do sangue do parto, o vermelho da Maria Madalena, pintada como prostituta que servia principalmente para o objetivo dos homens. E qual é o objetivo do homem nessa sociedade? Reproduzir. E qual é o intuito da existência das aias? Reproduzir, gestar, parir, ir para outra casa, e outra casa, e outra casa. Enquanto isso, as esposas dos comandantes, que são ditas como inférteis, usam o azul da pureza, o azul da Virgem Maria, mãe de Jesus, aquela que representa a mulher puritana, que não deixa de ser tão abusada quanto as outras. Porque até mesmo essas mulheres precisam estar junto de seus maridos no momento do estupro. É como uma espécie de ritual, fazendo parte dessa reprodução, quando na verdade ele está sendo tão usada quanto. Então, na minha opinião, esse livro não é anti-religião. Ele é uma espécie de retrato de uma sociedade totalitária e das obrigações de ser biologicamente mulher, maternidade, fertilidade, etc e tal. Tanto que o nome da protagonista é Offred, e esse of, antes do Fred, significa que ela pertence ao Fred, que é o nome do comandante da casa que ela está atuando. Só que esse nome, Offred, também nos dá liberdade para outra interpretação, porque a pronúncia é muito parecida com outra palavra em inglês, que é offered, que denota oferenda religiosa, uma vítima que foi oferecida a sacrifício. E as aias são sacrifícios porque elas são feitas justamente como uma espécie de doação de seus órgãos reprodutores para um futuro, não importando o quanto elas se firam no processo. Então esse livro, O Conto da Aia, vai ser um livro de testemunho, vai ser um relato de uma mulher que foi reduzida aos seus órgãos reprodutores. E dessa maneira eu acho que fica mais do que claro o quanto eu indico essa obra, tanto é que o link para a compra dela vai estar na descrição, e comprando pelo meu link você ajuda o canal a crescer. Mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para receber mais vídeos como esse. Lembrando que eu amo fazer análises concisas. Se vocês quiserem algum livro de análise de algum livro em especial, me deixem nos comentários. E se vocês já leram esse livro maravilhoso, vamos conversar também nos comentários. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês e é isso. Muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!